pedir para falar, tá? Tá, então vamos começar. Primeira coisa é que a gente vai começar no campus de Quixadá uma série de medidas educativas para a gente se preparar para o retorno presencial, né? E aí tem dois recados importantes aqui que eu quero sempre estar reforçando com vocês, e mesmo que vocês já saibam disso aqui, é para vocês estarem reforçando com pessoas que vocês conhecem, para a gente poder fazer realmente essa transição aí para sair dessas medidas restritivas, né? Que é a vacinação, que é importante todo mundo se vacinar, e também, uma coisa muito importante é que os vacinados continuam transmitindo os vírus, né? Então, tem muita gente que está tomando só a primeira dose e está parando de usar máscara. Além de ser perigoso para aquela pessoa pegar a doença e precisar até se internar, mas, obviamente, ela não vai diminuir muito o risco daquela pessoa ter algum tipo de complicação, porque já tem pelo menos a primeira dose, mas muita gente que é vacinada, ela continua transmitindo o vírus, a pessoa continua pegando a doença e transmitindo o vírus. Então, a taxa de circulação do vírus não vai acabar se as pessoas que tomaram a primeira dose ou as duas doses pararem de usar as máscaras, né? Então, a gente ainda precisa continuar usando máscara até que a taxa de transmissão esteja muito baixa e a quantidade de casos estiver muito baixa, né? Só um recadinho aí do coração para a gente começar a aula. Então, eu vou usar o material do professor, do Marco Túlio Valente, com os slides aqui do capítulo 10 de DevOps, tá? E a gente vai explicar exatamente o que é DevOps dentro desse conceito de integração contínua, tá? Aqui ele até faz um apanhado, porque esse livro ele é como se fosse um curso completo, né? Vou passar essa parte aqui, porque vocês não estão vendo esse curso, tá? Mas a ideia aqui é começar a pensar em como você vai colocar o sistema em produção, tá? Então, o que é uma parte importante do sistema, tá? E antes você tinha claramente essa separação aqui, né? Você tinha equipe de desenvolvimento, e você tinha equipes de produção, tá? E toda vez que você tem esse tipo de separação muito radical em qualquer empresa, a comunicação fica complicada, né? Da mesma forma como quando a gente conversou sobre requisitos, né? Se você tem a equipe de requisitos isolada do desenvolvimento, você vai ter problema de comunicação de requisitos. Se você tiver a equipe de desenvolvimento isolada da equipe de testes, você vai ter problema de comunicação. E se você tiver a equipe de desenvolvimento isolada da produção, você vai ter também problemas de comunicação. Quando você está trabalhando em empresas pequenas, todo mundo faz tudo, né? Mas quando você chega em empresas maiores, você começa a ter especializações, tá? Então, o problema aqui é sempre comunicação. A gente tem que fazer com que esses dois grupos aqui, esses dois mundos conversem. Uma forma de fazer com que esse pessoal aqui converse é ter processos que integrem os trabalhos dessas duas pessoas, né? Acaba também, obviamente, sobrando um pouco para desenvolvimento, né? Porque quando você começa a automatizar bastante a operação de implantação do sistema, isso acaba sendo absorvido por pessoas de desenvolvimento, que acabam trabalhando em desenvolvimento, mas trabalham um pouquinho também aqui nessa automação de DevOps, tá? Então, assim, não existe essa ilusão de que, eu só vou ser desenvolvedor, vou abrir o Eclipse, só vou programar, digitar lá loucamente meus códigos Python, Java, JavaScript, etc. Não existe isso mais. No desenvolvimento moderno de software, o desenvolvedor ele tem que conhecer de requisitos, tem que conhecer de teste, tem que conhecer de arquitetura, tem que conhecer de operações, tá? Então, a ideia central do DevOps é juntar esses dois mundos aqui, em 3 aspectos, né? Já ele fala dos aspectos aqui. Só para ilustrar aqui a passagem de bastão, né? Ou seja, turma de desenvolvimento prepara as versões para operações e para evitar aquela briga constante de, o desenvolvedor está dizendo que está funcionando, o cara da operação dizendo que o servidor está todo ok, e fica aquela eterna briga de versões, né? Então, para acabar com essa famosa frase, funciona na minha máquina, né? Que a gente ouve falar tanto na academia como na indústria, né? Na indústria, isso aqui acontece demais.
Eu preparo um negócio, funciona na minha máquina, eu mando para a integração, e não funciona lá na integração, não funciona lá no servidor de produção. E aí eu digo, ó, funcionou na minha máquina. E na academia, qual é a versão disso aqui? A versão disso aqui só funciona na máquina do aluno, nunca funciona na máquina do professor. Né? Então, como é que a gente acaba com isso aqui? Né? Então, a gente tem que fazer com que esses dois mundos estejam toda hora conversando. O código que o desenvolvedor está fazendo está mais próximo possível da configuração que o servidor trabalha, e o Ops, ele está sempre recebendo código, ou seja, ele está sempre mantendo o servidor atualizado com o código mais recente. Né? Como é que eu aproximo isso aqui? Existem várias maneiras, né? Por exemplo, padronização do ambiente de desenvolvimento. Existem várias ferramentas, não vou me lembrar agora de todas elas, mas o próprio Docker, por exemplo, ele ajuda demais o desenvolvimento, porque o Docker ele consegue ser uma como funciona a minha máquina, opção que eu repliquei aqui no meu computador. Tá? Então, uma parte do DevOps é o quê? Por exemplo, manter esse ambiente de nada supera você ter o seu código rodando efetivamente no servidor que está em produção, né? Porque aí não tem mais telefone sem fio, né? O seu código está lá no servidor de produção. Se tiver qualquer coisa que esteja fora do alinhamento, ele vai estar, você vai descobrir, tá? Tá, vou pôr no chat. Vamos. A ideia principal do DevOps. A ideia principal do DevOps é parar de fazer com que a implantação do sistema seja um evento. Para tudo que a gente vai implantar o sistema, né? Ninguém respira, ninguém acessa o Zap e ninguém se levanta da cadeira para tomar um cafezinho porque a implantação vai começar, né? Senão, não é mais isso. A implantação agora ela é contínua, ela acontece toda hora. Se você comitou um código, depois de alguns passos automatizados, talvez alguns manuais, você vai ter aquele código implantado na produção. Então, não tem mais aquela de vamos implantar o sistema sexta-feira à noite, né? Esse é o principal aspecto do DevOps. Os outros aspectos são reflexos disso aqui, né? Então, quais são as práticas do DevOps? O DevOps, ele é uma prática que ele combina 3 outras práticas. Tá? Então, nos anos 90, a engenharia de software abraçou de vez o controle de versão. Tá? Nos anos 2000, a engenharia de software abraçou a integração contínua. E agora a gente está no deployment contínuo, ou seja, a implantação contínua, que você não consegue fazer deployment contínuo se você não tem integração contínua. E você não consegue fazer integração contínua se você não tem controle de versão, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Então, o controle de versão. Basicamente, o controle de versão é não perder trabalho, né? Então, você tem várias pessoas aqui, né? Cada uma na sua máquina que está mexendo no código. Como é que você vai sincronizar esse trabalho, né? Tipo, uma pessoa implementa um requisito numa máquina, outra pessoa implementa um requisito em outra máquina, e aí leva os dois computadores lá para mostrar para o cliente os dois requisitos funcionando. Isso não existe. Então, você vai ter um servidor, que vai ter um repositório. Esse repositório vai ser usado para que cada usuário desse repositório, né, que ele está usando a terminologia cliente, mas o cliente aqui é o quê? É uma pessoa que está querendo modificar o repositório. Ela se atualiza em relação ao que tem no repositório, pega a versão mais recente, faz modificações e faz o famoso commit, né?
que é, subir uma alteração para um repositório. E aí várias pessoas vão fazer isso ao longo do trabalho. A ideia é que o repositório ele sempre tem, tá? Então a ideia é sempre ter a última versão disponível para as pessoas estarem trabalhando. Tá? Se você já teve que passar código por e-mail ou por zap para algum amigo seu para terminar o trabalho de faculdade, você está fazendo do jeito errado, né? O ideal é estar fazendo, usando o controle de versão. Distribuir um repositório local. Né? Esse repositório local aqui já vai guardar uma série de informações sobre os commits. E aí, quando você sincroniza os repositórios, a gente não usa mais a terminologia commit, a gente usa a terminologia push, né, de empurrar código, e pull, de puxar código para o seu repositório. Tá? Então, esse push e pull são sincronizações de repositórios que estão distribuídos. Né? Quando você faz um commit no Git, na sua máquina, ele está na sua máquina só. Se você fazer um commit aqui, o seu colega não vai olhar, não vai ver a informação. Só depois que você fizer um push para o repositório, é que você vai sincronizar o seu repositório com o repositório central. E aí, só depois que o seu parceiro de desenvolvimento fizer um pull, puxar as informações do repositório, né, sincronizar, é que ele vai ver aquela informação. Tá? E aí tem uma série de vantagens desse desenvolvimento distribuído, porque você pode ficar fazendo commits com bastante frequência aqui, e com esses commits com bastante frequência, eles ajudam você a você fracionar o seu trabalho. Né? Tipo, você tem você faz 3 commits locais, e depois você sobe esses 3 commits juntos para o repositório central. Lá no repositório central, vai ter as informações dos 3 commits. Por exemplo, 3 correções de bug que você está fazendo, ela vai ter as informações dos 3 commits, mas você não precisou mandar um de cada vez para o repositório central. Então, você ganha aqui agilidade no seu dia a dia, né? Porque, por exemplo, eu usei bastante servidor centralizado. Ave Maria, para fazer um commit era um protocolo, entendeu? Faz o commit, vai lá no servidor, checa se tá com conflito de versão, se não tiver, volta, corrige. Então, se você perdesse ali 5, 10 minutos, 15 minutos para fazer cada commit desse, fazer a checagem, era 15 minutos do seu dia que você perdia só com atividade simples como um commit. E aqui no serviço distribuído, você faz um commit aqui e depois você pega todas as suas alterações e chega com o repositório central. Tá? Então, ele é muito bom para trabalhar offline, sincronizar uma vez por dia, 2 vezes por dia. Tá? Quando você está trabalhando no repositório, pessoal, o mais comum é você estar trabalhando com vários pequenos repositórios dentro do seu sistema. Né? Então, por exemplo, se vocês têm uma conta no GitHub, vocês já viram lá que vocês podem criar os projetos, né? Então, o cara projeta um repositório. Se você está fazendo sistemas diferentes, o ideal é ter de projetos separados, porque aí cada projeto desse é um repositório separado. Se você tiver um único repositório, você vai ter que lidar com diretórios dentro desse repositório aqui. Aí você vai ter que criar uma pasta para o sistema 1, pasta para o sistema 2, e isso aqui fica mais difícil de gerenciar. Então, o mais comum é você criar pequenos sisteminhas. Se você estiver fazendo um sistema, por exemplo, com microserviços, talvez você possa até fazer um repositório para cada microserviço, por exemplo. Né? Professor, eu posso fazer um repositório para o front-end e outro repositório para o back-end? Bom, a resposta que vocês odeiam, né? Quando os professores dão, depende. A priori, eu não faria isso, porque se o front-end e o back-end eles não fazem sentido separados, você não tem por que em repositórios separados. Porque aí, porque aí você vai ter que fazer com que a equipe trabalhe em 2 repositórios para uma coisa única.
Agora, se o seu back-end, ele na verdade é uma API que você está disponibilizando, que vai ser utilizado por vários outros serviços, incluindo um front-end que você está fazendo, aí talvez seja interessante você botar o back-end num repositório só, e o front-end, que é uma aplicação que você está fazendo para usar aquela API, você coloca no outro repositório, tá certo? Mas, a priori, se você está fazendo um sistema que é uma coisa só, e apenas dividindo o sistema está bem dividido entre front e back-end, você não precisa usar dois repositórios, tá? Aqui é só um exemplo de como é que fica, né? Se você usar um multi-repositório, você tem a sua conta, né? E você tem vários projetos, ou se você usar um repositório único, você tem uma conta, um único projeto aqui, e dentro desse projeto, desse mega projeto aqui, você tem vários repositórios, várias pastas, né? Que vão se diferenciar. Existem algumas empresas que usam repositório único, como a Google, né? Mas aí é uma coisa bem específica deles, inclusive eles tiveram que fazer algumas ferramentas específicas para poder lidar com esse repositório único aqui, né? Mas isso aí é uma coisa bem específica da Google. Digamos assim, para o nosso mundo, multi-repositórios é o melhor, tá? Aqui é só um lembrete que esse livro do Engenharia de Software Moderna, ele tem um apêndice só sobre o Git, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem um apêndice aqui só sobre o Git. Então, se você também está meio travadão aí no Git, quiser um textozinho em português que sempre ajuda, eu não vou nem mentir, as primeiras vezes que eu li sobre Git em inglês, cara, eu demorei para entender o Git, ó. Eu trabalhava muito em servidor centralizado, sabe? Não trabalhava com distribuído, então demorei um pouquinho para entender. Inclusive, estou até meio enferrujado. Mas aí, às vezes a gente, quando lê alguma coisa em português, fica mais fácil de entender, né? Então tem um apêndice aqui muito bacana. Chat. Já estão colocando a frequência, já estão querendo ir embora. Então, qual é o outro pilar aqui do DevOps? É a integração contínua. Né? Então, qual é a ideia da integração contínua? Quando a gente tinha o esquema antigo, você tinha um branch, né, um ramo aqui principal, e você abria um ramo para fazer uma funcionalidade. Mas veja, aqui tem que ter um contexto quando você ia começar a implementar um módulo X. Cada... Voltou? Voltou. Agora. Oi, voltei. Eu caí aqui. Agora eu caí de verdade mesmo. Não foi soft queda, não. Foi hard queda. Tá, vou tentar. Vou tentar.
Vão avisando aí se travar, se perder alguma coisa, tá certo? Se perder algum slide. Vão me avisando. Então, o Google Meet aqui está louco. Bom, voltou a gravar, vamos lá. É porque toda vez que eu caio aqui, ele para a gravação e reinicia de novo. Vamos ver se a gente termina esse negócio aqui. Deixa eu iniciar de novo aqui, tela. Vamos lá. Então, imagine que você parou aqui, você abriu um branch para desenvolver o módulo X. Mas enquanto você está desenvolvendo o módulo X, tem outra pessoa desenvolvendo o módulo A, o módulo E, o módulo J, o módulo P, e todo mundo leva mais ou menos um mês para desenvolver, ou de 20 a 40 dias. Então, alguns vão entrar primeiro aqui no master, né? Quem desenvolveu o módulo Y integrou primeiro, quem desenvolveu o módulo Z integrou primeiro. Quando você for colocar o X, isso aqui mudou muito. E aí era um inferno para integrar, porque de repente você estava usando versões diferentes de componentes que são comuns a vários, a vários módulos. Então, existia muito conflito aqui. Então, a ideia da integração contínua é o quê? É você fazer sempre... deixa eu ver aqui, né? Tem alguma figura. Não tem. A ideia da integração contínua é não atrasar demais. É pegar, desenvolver uma parte pequena dessa funcionalidade aqui. Imagina que você tem que desenvolver um módulo X. Aí você pega ali uma história de usuário, implementa e volta. Depois pega outra, implementa e volta. Então, você reduz esse ciclo aqui para poucos dias ou poucas horas, entendeu? Então, se você vai, por exemplo, desenvolver uma funcionalidade que demora 2 dias, você fica no máximo 2 dias sem integrar de volta o seu código. E aí veja, essas coisas se casam, né? No desenvolvimento ágil, a gente tenta diminuir cada vez menos o escopo das implementações para deixarem bem enxutas, né? Uma história pequena, uma funcionalidade bem pontual para ser implementada, e isso aí combina com a integração contínua, porque aí você evita essa dor no final, porque você não acumula, você faz aos poucos, tá? E aí a integração contínua, ela foi amplamente utilizada na XP, pelo pessoal que praticava XP, e isso aí acabou ajudando bastante na disseminação. A integração contínua acabou se disseminando mais ainda com os métodos ágeis, mas já existia antes dos métodos ágeis, tá? E aí o que acontece? Esse CI aqui, pessoal, é Continuous Integration, não é? Porque aqui está a sigla em inglês. Para você ter uma boa gerência de configuração, né, uma integração contínua, você precisa ter build automatizado, testes automatizados e programação em pares. Né? A programação em pares, porque ela já serve como uma revisão de código. Você já está programando seu código ali com uma pessoa revisando. Então, você não precisa passar por inspeção de código, etc. Como, às vezes, você tinha processos, e eu já trabalhei para Motorola, nos começos dos anos 2000, e tinha um processo de integração muito burocrático. Você tinha que subir o seu branch para um determinado estágio lá, aí naquele estágio ia ser feita a inspeção de código. Depois que a inspeção de código terminasse, porque às vezes você precisava mudar algum código ali, porque achou algum problema no código, alguma não conformidade, aí depois que você atualizava aquilo ali, aí aquele branch estava pronto, aí aquele branch ia ser integrado nas features que estavam sendo feitas no Brasil, para depois ser integrado com as features que estavam sendo feitas no resto do mundo, porque aí tinha, tinha gente de desenvolvimento mexendo nesse código do mundo inteiro, literalmente. E assim, demorava mais de mês para você ter uma alteração sua
lá no branch principal representada, né? Então, assim, era um processo muito burocrático. Agora, era o jeito que a Motorola conseguiu para produzir o código-fonte lá, né, a implementação dos telefones, usando pessoas do mundo inteiro, né? Então, acabou que para poder ter equipes espalhadas no mundo inteiro, cada um fazendo uma parte, eles precisaram ter um processo bem burocrático de engenharia de integração contínua. Hoje, você tem, por exemplo, no Facebook, o Facebook tem um processo bem mais automatizado em que a integração contínua não é tão burocrática e eles têm milhares de pessoas mexendo no código-fonte deles, tá? Então, qual é o ponto principal aqui? Você vai integrar ao seu repositório serviços de integração contínua, principalmente build e testes. Então, eu subi o meu código aqui para o Git, então, do mesmo jeito que você, desenvolvedor, pega um código do Git, faz um clone do repositório e roda aqui um build, bota o sistema para rodar, você vai ter máquinas fazendo isso de forma automática. Subiu aqui um commit para o repositório central, aqui na verdade não é um commit, porque a gente não commita direto, né? A gente faz o push. Fez um push para o repositório central, o repositório central passa isso, ou o servidor vai atrás lá e compila aquilo ali, faz o build e executa os testes automatizados, quaisquer que sejam os testes, né? E os resultados de sucesso ou de falhas são disponibilizados, que podem ser vistos pelo desenvolvedor ou por qualquer pessoa da equipe, tá? Então, você vai ter para cada commit lá um build para saber se aquilo ali está funcionando, beleza? Inclusive, pessoal, isso aqui também é uma coisa que está sendo clonada para os desenvolvedores, né? Às vezes os desenvolvedores eles têm uma réplica desse build aqui local na máquina, para que a pessoa possa fazer um commit na máquina, né, no repositório, esse repositório aqui, ó. A gente não está trabalhando com o nosso repositóriozinho local, então, na hora que a gente fizer o commit para o nosso repositório local, já vem aqui um servidor de build que vai estar acoplado ao seu sistema, né? Normalmente, você pode preparar esse servidor de build num Docker, que fica fácil de você executar em qualquer máquina, né? E aí a ideia é que você replique também essa infra. Mas a gente sabe que, às vezes, o build do sistema ele é pesado, rodar os testes, e aí as máquinas dos desenvolvedores não aguentam. Então, você pode ter servidores para fazer isso, tá? Então, aqui você vai ter um ciclo de feedback. O desenvolvedor sobe alguma coisa para o repositório, o repositório compila aquilo ali, faz um build, roda os testes e dá um retorno. Que tipo de retorno um build? Deixa eu ver se ele tem aqui. Não. Que tipo de retorno um build dá para você? O build, por exemplo, pode checar se não tem erro de compilação, se for uma linguagem compilada. Se não tem, por exemplo, erro de análise sintática, por exemplo. Análise sintática não, desculpa. Análise estática, eu falei sintática. Análise estática de código, aquelas análises para saber se tem memory leak, né? Se tem vazamento de memória, se não tem padrão ruim de variáveis, etc. Várias coisas que você pode checar, por exemplo, usando ferramentas como Finding Bugs, tá? Então, isso aqui rola no build. Depois, eu rodo os meus testes automatizados. Vamos lá exercitar o software. E aí, se você tiver uma linguagem, seja compilada ou seja interpretada, aí os testes vão exercitar mesmo o código ali e achar problemas, tá? Aqui é só um exemplo de arquivo de configuração que você teria na integração contínua. Então, a integração contínua, ela vai ter, você vai dar informações sobre qual é a versão da linguagem ou da máquina virtual que você quer executar, né? No caso aqui é para rodar Python 3.8. Vai indicar quais são os pacotes que precisam ser instalados para aquilo ali funcionar, né? E vai indicar os scripts de teste. Aqui está bem simplificado, porque isso aqui você pode ter muito mais linhas, né?
todos os scripts de testes, todas as versões aqui importantes de linguagem e de máquinas virtuais, tá? Então, você vai especificar isso tudo junto para que seja executado. Tá? E aí, esse assunto aqui está meio deslocado, isso aqui era para estar em outra parte do curso. Esse desenvolvimento baseado no trunk, né? Qual é a ideia do desenvolvimento baseado no trunk? É o seguinte, você tem todo mundo trabalhando no mesmo branch, né? Então, isso aqui vai ajudar bastante você na resolução de conflitos rápidos, você faz a sua integração contínua e sua checagem de build e de testes toda no branch principal, sempre, né? Mas, eventualmente, você precisa fazer releases, né? Você vai efetivamente botar lá um aplicativo do Android na loja. Aquele aplicativo tem uma versão. Aquele aplicativo, quando ele dá um problema, você pode, de repente, precisar corrigir aquele problema só no release e continuar a vida aqui no branch de desenvolvimento. Então, mesmo que você tenha um branch único de desenvolvimento, né, que a gente chama de Trunk-Based Development, né, ou seja, desenvolvimento baseado no trunk, pode ser que você precise de alguns branches aqui só para registrar quais foram as versões que estão no release do sistema, né? E aí você vai precisar fazer alguns meshes aqui de sincronização de bugs fixes, né? Por exemplo, achei um bug no 1.0, resolvi aqui. Aí eu trago a correção desse bug para a linha principal. Como é que eu trago isso aqui? Só aquele commit do bug fix eu trago para cá. A gente consegue fazer isso no Git. Às vezes você achou um bug aqui no desenvolvimento que você sabe que tem na release 1.1. Você volta o bug fix e joga o commit do bug fix para o release 1.1. Então, você mesmo trabalhando direto no branch, você pode precisar ter branches de release para você manter o que é que você tem um histórico do que é que está na mão dos clientes, tá? E aí, em cima de tudo isso, você tem a implantação contínua, né? Qual é a ideia da implantação contínua? É que se você já tem integração contínua, você tem sempre uma coisa atualizada que está passando nos build e está passando nos testes, não é isso? Então, por que você não bota isso em produção? Bota na mão do cliente. Né? Se já está com toda essa checagem, você já pode botar na mão do cliente. Então, você não precisa mais esperar aquele grande evento de vamos lançar a versão 1.2.3/A do sistema hoje. Não precisa disso. Joga, modifica lá, se for um sistema web, os clientes nem sabem que mudou a versão e estão lá usando o sistema, entendeu? Então, isso aqui é se você chegou nesse ponto de automação da integração contínua, você está a um passo de fazer a produção contínua. Produção contínua é o quê? Em vez de você simplesmente fazer um build e jogar um relatório para os usuários de como foi o build, como foram os testes, você já faz o deploy em um servidor para ser utilizado. Né? Para ser utilizado por quem? A gente vai já conversar sobre estágios de produção. Né? Existem empresas que usam um negócio assim bem agressivo, entendeu? Do tipo Netflix. Netflix faz experimentos do tipo, se os usuários não tiverem usando um determinado elemento aqui da interface gráfica, eles ficam movendo o elemento de tela até que as pessoas percebam o interesse dos usuários de clicar naquele elemento visual. Né? Então, para você fazer esse tipo de experimentação, você precisa ter implantação contínua, porque você precisa botar várias versões com pequenas distinções disponíveis para os usuários. Tá? Então, a ideia do workflow do desenvolvimento contínuo é o quê? Até aqui, até essa caixinha aqui, esse capacete, você tem a integração contínua. A partir de agora, você vai ter o quê? Você vai ter a implantação. Uma vez que você passou tudo, você joga
aquilo ali para a implantação, por exemplo, no caso aqui dessa figura, ele está fazendo a implantação no Heroku, né? E depois que isso aqui está no Heroku, aí você vai começar a receber o quê? Feedback dos seus clientes. E aí você vai ter que trabalhar com seus clientes para receber esse feedback aqui dessa versão, tá? Então, isso aqui apoia bastante você ficar experimentando versões do seu sistema, né? Então, a gente está sempre falando de encurtar os ciclos. A engenharia de software moderna, pessoal, é sobre colocar sistema em produção, linha de código, na mão dos clientes. Tudo que vem antes, requisitos, testes, projeto, arquitetura, é para agilizar esse processo, tá? Agora, tem um problema porque, às vezes, você não implementou tudo, né? Tipo, você está no meio do caminho de uma feature e você não quer ainda que os usuários comecem a usar aquela feature porque está no meio do caminho. E aí, como é que você faz, né? Então, o pessoal inventou as features flags, né, as bandeiras de funcionalidade, que é para você ativar no código ou não uma feature, dependendo do estágio de desenvolvimento. Então, você tem os features toggles aqui, né, que é como se fossem os interruptores aqui de features, que ativam ou não alguma coisa. Isso aqui é bom porque você já está colocando em produção um código que tem aquela feature parcialmente, ou seja, você já está fazendo o build, você já está rodando o teste automatizado daquela feature, mas ela ainda não está disponível para o cliente usar, tá? Ou então, de repente, você quer disponibilizar só para alguns clientes, aí você ativa essa feature aqui, tá? Isso aqui pode parecer que é um pouco complicado, né? Porque você, poxa, eu vou ter que ter um if aqui, toda vez que eu tiver essa feature X, eu vou ter que ter um if aqui no meu código, mas existem ferramentas que automatizam isso aqui, né? Através de anotações, por exemplo, em Java. Então, você tem algumas anotações que ativam ou não o código dessas features. Eu preciso carregar tablet. Ei, cara, tá interrompendo aqui a aula. Vai, pega o carregador lá com a mamãe. Vamos lá, pessoal. Alguém fez uma pergunta aqui. Flagsmith é muito bom para isso. Ótimo, Marcos. Eu não vou nem mentir que eu nunca usei esse tipo de flag aqui com ferramenta, né? Eu já fiz essas flags aqui na mão, em código, porque a gente estava precisando. Na verdade, a gente usava isso aqui para habilitar features para determinados tipos de usuário ou não, né? Por exemplo. Mas para esse tipo de uso aqui, porque o negócio está no meio do caminho, ainda não tinha usado. Mas com certeza deve ter bastante ferramenta para utilizar isso aqui. Né? Então, quando você quer habilitar ali, você taca um true ali na feature, ou simplesmente tira os ifs e pronto. Está tudo resolvido, está tudo disponível. Tá? Aqui é só um estudo de 2016, para vocês verem a quantidade de interruptores que tinha no código do Google Chrome. Ó. Chegou até um ápice de quase 1000 interruptores, né? Independente de estarem ativos ou não, eram interruptores que tinham no código, né? Aí, assim, isso aqui também já começa a ser já começa a ser um gerenciamento difícil, né? Mas cada equipe que é responsável por um aspecto do Google Chrome vai gerenciando os seus interruptores aqui de funções, tá? Então, para finalizar, pessoal, qual é a ideia geral aqui da integração contínua, né? Desculpa, da implantação contínua. É que se você tem integração contínua, você está chegando de forma automatizada até aqui, ó. Até os testes de aceitação que estão implementados lá no JUnit, etc. Tá? Você tem a implantação para uma coisa interna, né, que a gente chama de stage, né, o desenvolvimento stage. E quando você tem o delivery contínuo, você tem uma chegada do código na produção.
E mesmo que essa parte aqui final de colocar em produção seja feita de forma manual, ou seja, uma pessoa vai lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e coloca em produção, a gente já pode chamar isso aqui de entrega contínua, porque você tem sempre código sendo entregue por seu cliente. Agora, quando você tem implantação contínua, o conceito de implantação contínua é quando você tem todo o pipeline automatizado, né? Então, veja, você faz aqui um commit e uma hora, através de uma série de estágios aqui de automação, você vai ter aquilo ali em produção, tá? Então, isso é bem sofisticado. Não é toda empresa que consegue fazer deploy automatizado para produção. Por quê? Porque, às vezes, você precisa de um critério ali digamos assim, um critério humano ali, uma pessoa humana para fazer realmente ativar ou não aquela produção, tá? Mas, por exemplo, o Facebook usa implantação contínua. O que é que ele faz? Ah, ele faz um deploy para um stage. Esse stage aqui, sabe o que é? É o Facebook que fica sendo usado na intranet do Facebook. Então, os usuários do Facebook, que devem ter Facebook, né? Porque se não tiver Facebook, vão ser demitidos. Eles usam Facebook. E o Facebook que eles usam dentro da empresa é a versão de estágio, é a versão que está para ser colocada em produção. Então, eles têm esses ciclos, né? E aí eles deixam lá por 1 ou 2 semanas aquela versão sendo utilizada pelos funcionários, e se ninguém achar nenhum problema sério, aquilo ali vai finalmente para a produção. Então, eles têm uns estágios que são automatizados, mas que têm umas temporalidades aqui, tá? Quando você imaginar que isso aqui é automatizado, não significa que é instantâneo, não. Fez o build, deu certo, já está em produção. Não. Você pode ter estágios aqui que você deixa uma determinada mudança algumas semanas em uso por determinado tipo de usuários, e depois você faz aquela liberação mesmo para todo mundo, tá? É a mesma ideia, pessoal, das versões beta, que eu não sei se vocês são acostumados a isso, mas quando você não tinha essas atualizações, não tinha loja de aplicativo, etc., que você tinha que baixar versões para instalar no seu computador. Acho que até hoje, se você for baixar uma ferramenta de desenvolvimento, baixar algum software, às vezes você vê lá, tem a versão estável e a versão beta, ou versão alfa, ou versão em desenvolvimento. Que é aquela versão ali? É isso aqui. É uma coisa que não está 100% segura, porque não foi feito ainda teste em larga escala, mas já tem funcionalidades novas. Então, quem gosta, por exemplo, eu quero usar o browser com as versões mais atuais. A pessoa vai lá e instala essa versão de stage. Quem quer usar o browser na versão mais estável, sem aplicação, já tudo testado, vai instalar a release mesmo de produção, né? Por exemplo, Linux, o Ubuntu ele tem sempre uma versão estável, que é a que eles chamam de LTS, Long Term Support, e ele tem a versão, eu chamo de versão moleque, né? Que é a versão onde os caras estão fazendo um monte de alterações. Quem quer ver as novas funções ou os novos recursos que vai ter no próximo Ubuntu, fica usando essa versão do Ubuntu. Quem quer estabilidade para trabalhar, usa as versões LTS, tá? Então, assim, para essa disciplina que é que eu espero de vocês, eu gostaria que vocês fizessem pelo menos a integração contínua, tá? Então, bota lá o código num esquema de integração contínua, para rodar o teste unitário, tá certo? Pelo menos build teste unitário automatizado, tá? Se você não conseguir fazer a parte de colocar como é que eu posso dizer, num servidor de estágio, de stage, tudo bem, mas o ideal seria você fazer pelo menos até aqui, até o deploy to stage, tá? Não precisa fazer continuous delivery, nem continuous deployment, tá? Mas pelo menos a parte de integração contínua é interessante fazer para o projeto da disciplina. Ok? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Vocês têm